Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um dos nossos videozinhos aqui para ser gravados, mas vamos lá, gente, quero ser breve e vamos lá para responder aqui os comentários aqui, certo? Deixa eu aqui bem rapidinho. Diz assim a pessoa: ninguém destrói um lar, ninguém destrói o lar de ninguém. Quando entra um amante, é porque o lar já estava destruído. Parem de justificar uma relação destruída há tempos. Vamos lá. Bom, gente, concordo em partes. Irmã, por que em partes? Certo? A gente tem que lembrar aqui que sim, tem pessoas que destroem o casamento dos outros. Tem pessoas que têm a intenção de destruir o casamento dos outros. E a gente não pode negar isso aqui. A gente não pode encobrir isso aqui. A gente não pode negar que isso aqui exista. Por quê? Porque existe sim, certo? Existe sim pessoas que destroem o casamento dos outros, o lar dos outros, certo? Nós temos sim, principalmente as amantes, certo? As amantes, quantas amantes dizem, eu gosto de destruir? Amante que diz que gosta de destruir, ela gosta de destruir casamentos. Então, nem sempre é porque o lar já está, né, desconstruído, ou tendo algum problema, o casal está passando por alguma situação. Então, nem sempre. Então, por isso que eu concordo em partes. Na maioria das vezes, eu posso até entender que há conflitos ali entre o casal, dentro do seu casamento ali, há conflitos ali no dentro do casamento do casal, né? Mas, como eu disse, há pessoas que vivem sim para destruir. Há mulheres sim que vivem para destruir o casamento dos outros. Muitas confessam suas intenções. E não é porque gosta do cara, é porque simplesmente gosta de destruir. Há um tempo atrás eu ouvi um testemunho de uma amante que ela disse que gostava de destruir. Quando ela destruía, ela caía fora. A intenção dela era só destruir. Ela não queria o cara, ela não queria ficar com o cara, ela só queria fazer maldade mesmo, né, gente? Ela só queria ver o cara na pior. Ela só queria ver as pessoas na pior, fazer maldade. Ela gostava e ela deixava claro que ela gostava de fazer maldade, que ela destruía, gostava de destruir com a sua boca. Ela disse que ela gostava de destruir as famílias, de entrar na vida de homem casado para destruir, só para destruir, para ver o barraco pegar fogo, para ver a mulher ficar contra o homem, para ver o homem ficar contra a mulher. Certo? Então, veja só, certo? Existem pessoas que têm sim a intenção de destruir, certo? Homem ou mulher, existem sim homens e mulheres que vivem para destruir o casamento dos outros. E são exatamente essas pessoas que o diabo usa para destruir, porque ele já conhece a pessoa. São exatamente essas que o diabo escolhe a dedo para destruir o casamento dos outros. O diabo, ele sabe da intenção do outro. Essas daqui que confessam, certo? De fato, essas daqui serão as mais usadas de Satanás para destruir, só para desfazer casamento. Essas daqui que confessam, que vivem de destruir os lares, as famílias, de fato, só para destruir, só por maldade mesmo. Essas daqui são as mais usadas por Satanás para destruir, só para destruir os casamentos. Não é para o cara casar com ela, não é para assumir ela não quer. Porque tem muitas mulheres que não destrói para ser assumida, certo? Destrói apenas por destruir. Não quer ser assumida, não quer ficar com o cara, como eu falei, certo? E por aí vai. Então, concordo em partes aqui, como eu falei, certo? Né? Por quê? Né? Como a própria pessoa comentou aqui no comentário. Porque, né, o lar já estava destruído ali. Nem todos os lares estão destruídos. Nem todos os lares já estavam destruídos. Certo?
Tem lares que não estão destruídos, mas se uma pessoa ruim entrar por maldade, certo? Destruir por maldade, destruiu. E isso independe se o lar, certo, já estava destruído. A maioria, eu acredito que sim, certo? Mas existe também, certo? Então não podemos conjecturar, não podemos ignorar isso aqui, não podemos relativizar isso aqui como se essa fosse a única verdade, porque não é. Há muitos lares que não têm nenhum conflito entre o marido, não há nenhum conflito entre a mulher. Porém, há a maldade do próximo. A maldade do próximo destrói. Tá ali você quietinha. Vem alguém, exemplo aqui, já aconteceu comigo, de eu estar num canto quieta, a pessoa simplesmente veio me xingar, sem eu ter feito nada com ela, sem eu nunca nem ter visto a pessoa, sem eu nunca nem olhar. Então tá lá você quieta. Tá lá você quieta, sentada no seu banco, a pessoa veio lhe xingar de tudo que não presta. Certo? Foi eu que xinguei a pessoa? Por que é que a pessoa tá me xingando, me judiando de alguma forma? Eu fiz alguma coisa? Não. É apenas por maldade. Certo? É apenas por maldade. Como tem as maldades aí, pessoas que fazem macumba umas para as outras, né? Pessoas que fazem macumba. Tá ali a mulher com a sua loja. Já vi casos aí da mulher tá lá montando o seu negocinho, a pessoa com inveja lá. Não fez mal, ela só tem inveja da pessoa. Pessoas com inveja, né? Porque pessoas que têm inveja da outra destrói. A outra não fez nada, a outra tá fazendo nada de mal. Ela tá lá abrindo, né, o espaçozinho dela, o trabalho dela. Simplesmente a outra pega, a outra que tá com inveja, certo? Pega e contrata um trabalho. Faz uma macumba para não dar certo, certo? Né? Por que não deu certo? Porque o trabalho dela não deu certo. Onde foi que ela errou? Não foi, foi alguém que fez alguma maldade. Nesse caso aqui, alguém fez uma maldade, certo? Para o negócio dela não dar certo. Tá vendo? Que existe a maldade, gente. As pessoas não podem aqui ignorar e negar que existe a maldade, que existe pessoas maldosas sim, e que estão para destruir as vidas das pessoas, os casamentos das pessoas, os sonhos das pessoas, certo? E milhares de situações das pessoas. Existem pessoas que vivem para destruir, certo? Que vivem para destruir. Então, concordo que em partes, alguns casamentos estão passando sim, né? Por alguns conflitos ali, né? Aí vem um amante, vem uma outra pessoa, certo? Né? E aí, o último estágio é pior. Mas não quer dizer que essa seja uma verdade total. Isso é muito relativo, certo? É claro que esse casamento só é destruído porque alguém permite, né? Numa situação dessa aqui, independente se o casamento está passando por crise ou não, certo? Independente, porque mesmo que o casal não esteja passando por crise nenhuma, vamos um exemplo aqui, mesmo que o casal não esteja passando por crise nenhuma, aí vem uma pessoa, vem um amante lá, uma enviada lá do Satanás, e tente destruir essa família, e tente destruir esse casamento. Essa pessoa só destrói se alguma das partes, de fato, né? Alguma das partes, de fato, ali permitir que uma terceira pessoa entre nesse relacionamento que já estava, certo, passando por conflito. Então tem uma das partes aqui que permite. Aí o terceiro estágio é pior, certo? Sempre vai ser ali, né? Em alguns casos sempre vai ser pela permissão, a destruição vai vir pela permissão de uma terceira pessoa, seja um homem ou uma mulher. Certo? Seja o homem que permita uma estranha entrar na vida dele, um amante entrar na vida dele, ou seja um homem, né? Seja a mulher permitir um amante entrar na vida dela e assim destruir. Então, em grande parte, né? Vai ser por permissão da pessoa, certo? Vai ser por permissão da pessoa. Muitos casamentos, muitos lares vão ser destruídos por permissão de uma terceira, certo? Ou por parte da esposa ou por parte do marido,
Agora, em outros casos, já serão, certo? Por maldade. Maldade de uma terceira pessoa. Por maldade de uma terceira pessoa. Porque ela vai ali, né, usar de artifícios, de magia. Aí o casal não tem força. O casal não tem força para lutar contra a magia, gente. Certo? Um casal ele não tem força para lutar contra a magia, contra a feitiçaria. O casal pode estar unido, estar lá bem entre eles, mas contra porque tem gente que usa dessa estratégia aqui. Certo? E se esse casal não for brindado em Deus, porque muitos casais não são muito brindados em Deus, então vai existir uma brecha aí, né? Vai ter uma legalidade no mundo espiritual para essa pessoa entrar na vida desse casal através da magia. E não por permissão de ambas as partes. Certo? E não por permissão de ambas as partes ali. Mas por permissão, né, do espiritual. Da legalidade espiritual. Por isso que o ser humano ele tem que estar resguardado em Deus. Para que ninguém consiga. Porque como diz a palavra de Deus, que, né, nada, nenhuma operação sem causa não entra. Então é por isso que é preciso que o casal se resguarde o seu casamento em Deus, certo? Não se confie no homem, não se confie em outras coisas, se confie em Deus, porque não existe nenhuma brecha que o inimigo vai usar, porque ele pode usar de várias estratégias. Uma dessas é usar, né, a magia, a feitiçaria, certo? O invisível ali que a gente não vê para destruir essa família. Maldade, gente. A maldade, o mal existe, certo? O mal existe. Então tem duas formas de alguém destruir o casamento de alguém. Independente se o casamento estiver em crise ou não estiver em crise. Primeiramente, né? Por a primeira, certo? Por legalidade do homem, certo? Ou por parte da mulher ou por parte do homem, certo? Por permitir uma terceira pessoa entrar nesse relacionamento, colocar essa terceira pessoa no meio do relacionamento do casal. E a segunda, por meio da maldade humana, sob, certo? Uma operação espiritual, certo? Por meio de uma operação, e o inimigo ele pega pesado nessa parte aqui, certo? O inimigo pega pesado, inclusive nessa aqui. Se não for por meio da legalidade do homem, vai ser por meio da legalidade espiritual, magia, feitiçaria, certo? Entre outras coisas ali, né? Artifícios, que a gente pode dizer, né, que não são humanos, artifícios realmente espirituais. Então tem várias, essas são as principais formas que o diabo destrói uma família. Ou por meio das pessoas, certo? Porque ele manipula as pessoas, porque a pessoa só aceita uma terceira entrar porque ela é manipulada por Satanás. Porque quem serve a Deus, o Satanás não consegue manipular, certo? Mas uma pessoa que não tem Deus na vida, uma pessoa que não é resguardada por Deus, ela se torna uma presa fácil para Satanás, uma pessoa manipulável. Por que que esse homem ou essa mulher permite que a amante entre na vida dele? Porque ele ou ela é uma pessoa manipulável. Então, o que que o Satanás faz? Manipula primeiro ele, o cara, ou vai manipular a mulher, a esposa, ou vai manipular o homem, né, o esposo, né, aquele que é mais fraco. Geralmente ele pega aquele que é mais fraco. Se a esposa for mais fraca, ele vai pegar a esposa, vai manipular a esposa. Lembra de Eva e Adão? Adão e Eva, quem era mais forte ali? Adão. Ele não a serpente não manipulou Adão. A serpente manipulou Eva. E ela pegou Eva no momento de distração. Veja, certo? Porque quando as pessoas estão distraídas, é a forma mais que o diabo usa, certo? Quando as pessoas estão distraídas, porque elas não têm ninguém ali para estar influenciando. Não faça isso.
é quando as pessoas estão numa situação ou sozinha, ou abalada, ou com algum problema. Geralmente é quando a pessoa está frágil, entendeu? Então Eva estava ali numa situação frágil, sem o marido por perto, sem a guarda do marido, certo? Então ela estava ali em um momento frágil. Então essa é a forma que o diabo manipula as pessoas, certo? Então se ela tivesse perto de Adão, ela não conseguiria, porque Adão é mais forte. Adão, ele é mais forte, certo? Mas veja que no fim ele conseguiu manipular primeiro Eva, porque Eva sempre Eva era a parte fraca, frágil, a mulher frágil, né, do momento. Então Eva conseguiu fragilizar, certo? Pela outra forma, né, porque Eva já estava em pecado. Então ela conseguia, certo, dominar também Adão, certo? Por meio da manipulação também. Então ela já estava manipulada, ela manipulou também Adão a comer do fruto proibido. Então o diabo ele usa de manipulação para cá a pessoa. E por meio da manipulação ele consegue destruir a vida das pessoas, os casamentos, os lares, certo? Infiltrar as pessoas em pecados pornográficos, em pecados hediondos, em prostituição, em adultério, certo? Ele consegue fazer tudo isso aqui, certo? Então é sobre isso aqui, gente, tá bom? Então, como eu falei, em partes eu concordo que algumas pessoas, o casamento dela é destruído, certo? Porque ela permite que uma terceira pessoa entre. Mas lembre-se que essa terceira pessoa só entra na vida da pessoa porque antes esse homem ou essa mulher foi manipulada. Pode ter certeza. Antes ela foi manipulada por quem? Por um inimigo, que usou das suas estratégias. Pelo inimigo. Certo? Antes ele foi manipulado. Se ele permite, se a mulher, certo? Se a mulher foi o homem que permitiu, é porque ele foi manipulado, tá bom? Então, gente, é isso. Fica na paz, até uma próxima.